Olá a todos, saudações nesse dia tão importante, tão especial para nós, em que nós nos reunimos, e a partir daqui é que nós falamos, para cada um de vocês que está em casa, para falarmos e refletirmos sobre esse dia, que é um dia por excelência em que nós celebramos, a Páscoa do Senhor. Claro, celebramos a noite da vigília, e por isso quero trazer para vocês uma pequena reflexão sobre esse tema da celebração da qual nós estamos aqui celebrando. Sabemos muito bem que passamos por todo esse tempo da Quaresma como um tempo de retiro, como um tempo especial de preparação para podermos chegar a esse ápice que é celebrarmos a Páscoa do Senhor, Claro, ainda não é a Páscoa, mas nós estamos aqui nesta noite já nos preparando espiritualmente, sobretudo nessa atmosfera que nos envolve a vigília pascal, justamente para que celebremos amanhã, no domingo de Páscoa, a vida nova em Jesus ressuscitado. Então, nós passamos por esses 40 dias, um tempo de caminhada reflexiva, em que, chegando a esse ápice, devemos sim estar com certeza com o coração preparado, porque é uma caminhada que é exigente. Algumas pessoas até mesmo procuram fazer alguns sacrifícios, algumas renúncias, enfim, tudo com um único objetivo, de poder celebrar com Jesus a Páscoa, a vida nova, ser uma nova criatura. Eu vou ler, então, só para nos orientarmos, esse texto do Evangelho que é proclamado nesta noite da Vigília Pascal. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia foram ao sepulcro, levando os perfumes que tinham preparado. Encontraram a pedra do sepulcro removida e, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o sucedido, apareceram-lhe dois homens com vestes resplandecentes. Ficaram amedrontadas e inclinaram o rosto para o chão, enquanto eles lhes diziam: Por que buscais o vivente entre os mortos? Aquele que está vivo não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem tem de ser entregue às mãos dos pecadores, tem de ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Elas lembraram-se então das palavras de Jesus. Voltando do sepulcro, foram contar tudo isto aos 11, bem como a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas diziam isto aos apóstolos. Mas tais palavras pareciam-lhes um desvario, e não acreditaram nelas. Entretanto, Pedro pôs-se a caminho e correu ao sepulcro. Debruçando-se, viu apenas as ligaduras e voltou para casa admirado com o que tinha sucedido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta noite santa, a noite do silêncio, a noite que nos prepara para celebrarmos este grande evento da ressurreição de Jesus, quer também ser para nós a noite luminosa para iluminar as trevas do nosso coração. Celebrar a Páscoa de Jesus é muito mais do que ritos, é muito mais do que fazer, um caminho como nós fizemos a Quaresma e depois também chegarmos a esse tempo da Semana Santa, do Tríduo Pascal, e chegarmos aqui poder refletir a importância que tem o Sábado Santo para nós católicos, para todos os cristãos com certeza, mas para dizer que se Jesus não ressuscitasse, então nós já sabemos que São Paulo diz, a nossa fé seria vã. Mas como nós temos fé nessa ressurreição de Jesus, e Ele vive e está também no nosso meio, é que nós demos graças a Ele por nos fazer
e dar essa oportunidade de poder experimentar essa vida nova. A cada ano, para poder celebrarmos este tempo litúrgico. Como eu disse, não podemos apenas passar os 40 dias e chegar aqui e depois continuar da mesma forma. Continuar na mesma. Para poder celebrar a Páscoa com Jesus, é preciso também fazer essa passagem. Passagem do homem velho para uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, nesse texto que nós acabamos de escutar, um texto fundamental e muito importante para nós, nesta noite santa deste ano, do ano C, diz que as mulheres, ao romper da manhã, foram bem cedo para poder ir ungir com os perfumes o corpo de Jesus, mas encontrar o túmulo vazio. Depois, viram que apareceram 2 homens com vestes resplandecentes, figura dos anjos, que vieram anunciar para elas a grande alegria. Vieram dizer: o que vocês fazem aqui? Vocês não podem vir aqui atrás de alguém que não está. Jesus não está morto, está vivo. Por isso ele diz: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Ao refletirmos sobre esta pergunta que um dos anjos pode fazer, é importante ver que, diante de toda a nossa vida e da nossa fé de modo particular, também pode ser que continuemos sempre em busca de Jesus que está morto. Porque ainda há cristãos que não fizeram essa experiência do Cristo ressuscitado. Ainda não fizeram a experiência de ter esta vida nova. Porque vive sempre numa vida do limite. E nesta vida do limite leva sempre a não olhar para a frente. Não consegue ultrapassar os seus problemas, não consegue ultrapassar as suas fraquezas, não consegue enxergar a luz do Cristo ressuscitado diante de um sofrimento. Como é bonito vermos algumas pessoas que passam momentos difíceis, vamos dizer, pela saúde, e que conseguem sofrer de uma forma tão serena, confiantes, sempre na esperança que Jesus possa curar ou possa lhe dar o merecimento da sua salvação. Muitas vezes muita gente não consegue experimentar que os sofrimentos são necessários até mesmo para a nossa mudança de vida. Já sabemos, escutamos talvez algumas vezes, que sem a cruz não há vida de glória, não há ressurreição. Então é muito importante que nós meditemos a morte de Jesus, refletindo esta vida nova de alguém que é enviado pelo Pai com um projeto libertador. E Jesus é este que foi enviado pelo Pai, que depois de passar o tempo conosco nesse mundo, resolveu, sim, sempre na obediência, entregar a sua vida ao Pai, como fez na cruz. Primeiro, com as suas limitações, é claro, de sofrimento, mas que se o sentido do seu sofrimento não houvesse verdadeiramente naquilo que era a missão que ele fosse realizar, então não teria, com certeza, ressuscitado, nem teria sido cumprido a vontade do Pai. Por isso, refletir a ressurreição é refletir também esse tempo do sofrimento, o tempo do silêncio, em que Jesus agora, nós estamos a celebrar agora a Vigília Pascal, é justamente, já dizia o próprio Papa Francisco, celebrar esse dia do Sábado Santo é celebrar o grande dia do silêncio, em que nós esperamos com alegria, de certa forma, a ressurreição de Jesus. Mesmo na dor, mesmo com sentimentos de tristeza, por refletirmos e meditarmos o sofrimento que Jesus passou por nós, é agora também necessário um tempo do silêncio. Jesus morreu verdadeiramente, porque Jesus era homem verdadeiramente. E pelo fato de ter morrido,
é justamente, né, a única forma de poder vencer esta morte, porque tudo é realizado pela vontade do Pai e também pela ação do Espírito Santo. Então veja como é bonito vermos aqui que essas mulheres, depois de experimentarem encontrar um túmulo vazio, tiveram com certeza muitas tentações, muitos pensamentos, de forma que pudessem pensar: será que roubaram o corpo do Senhor? Será o que aconteceu? Até mesmo o próprio Pedro, quando foi a caminho, chegou ao sepulcro, ficou admirado, porque encontrou apenas as ligaduras, como o sinal de que não está mais ali um corpo daquele que foi tirado da cruz. Ressuscitar com Jesus, meus irmãos, é necessário sim passarmos por tantos questionamentos. É necessário passarmos por tantas provas também de fé. Porque a fé é necessária de forma que aconteça esses questionamentos para poder encontrarmos o verdadeiro sentido. A ressurreição de Jesus, ela se dá também na nossa vida todos os dias, na esperança. Por quê? Porque todos os dias também nós morremos e renascemos. Todos os dias devemos morrer para o pecado e nascer para a vida da graça. Este é o caminho do cristão. É o caminho pelo qual o Senhor nos convida, não como um processo. E sabemos muito bem que esse processo de conversão é fundamental para que nós cheguemos à glória da ressurreição. Não se muda uma vida da noite para o dia. É necessário um tempo, é necessário tomar decisões, é necessário, não é, acolher a palavra que o Senhor dirige para cada um de nós. Veja que bonito a celebração desta vigília pascal, dividida em vários momentos. No primeiro momento nos encontramos, né, como paróquia, como igreja, como comunidade cristã, fora da igreja, para que ao redor, né, de um fogo novo possamos acender as nossas velas como sinal desta luz, né, que vela sobre nós. E depois adentramos atrás do círio pascal como este símbolo da presença do Cristo ressuscitado, sempre cantando, né, a luz que venha iluminar a nossa vida. Ó luz grandiosa, né? Ó luz bela. A luz é Jesus, Ele é a luz que vem para iluminar a nossa vida. Depois de cantar o grande Exultas, aquele grande cântico, né, quando nós entramos na igreja, vemos, enfim, que nesse cântico mostra para nós tudo aquilo, né, que Deus tem feito, as maravilhas que Ele realizou na nossa vida. Então, como é importante encontrarmos, até mesmo numa celebração litúrgica, o verdadeiro sentido de uma caminhada de fé. Porque depois, na liturgia da palavra, vamos ver nas várias leituras, desde a criação, que Deus criou tudo, todo o universo, criou o homem, e depois vai perpassando, né, pela caminhada do povo de Deus, pela experiência do povo ultrapassar o Mar Vermelho, como sinal também de renovamento, como sinal do batismo. Enfim, chegaremos ao Novo Testamento até proclamar com o Santo Evangelho que nós lemos hoje a ressurreição de Jesus. Mas para isso, depois, continua, né, outros símbolos importantes, porque tem também o símbolo da água, do renovamento através do nosso batismo, renovar o nosso compromisso batismal, comprometermos mais firmemente com o chamamento que o Senhor nos faz para sermos verdadeiramente seus filhos. Então, quando o sacerdote abençoa a água e coloca o círio pascal, símbolo do Cristo ressuscitado, para que ali depois possamos ser aspergidos, depois de nós podemos renunciar mais uma vez a Satanás e as suas obras e poder reafirmar em quem e naquilo que nós cremos. É importante, porque nós passamos dentro dessa vigília, como já sabemos desde o princípio, para podermos chegar a uma vivência de uma vida nova, libertos, não é?
esse corpo que ainda somos e continuaremos até quando Deus quiser, mas na esperança experimentarmos desde já um céu antecipado. Então, toda essa liturgia revela para nós um sentido verdadeiro daquilo que é a nossa história de fé, aquilo que é um caminho que todo um povo para trás de nós tem percorrido e que nós chegamos aqui para também experimentarmos. Então não nos esqueçamos que celebrar a grande vigília pascal, celebrarmos todo esse tempo pascal, é celebrar esta vida nova da graça. Celebrar esse Deus que nos ama tanto, que nos deu o seu Filho único, que entregou-se, completamente para a nossa salvação. Por isso é que essa celebração continua, depois que somos aspergidos, renovamos o nosso batismo, ela continua já para a parte sacramental, Ofertar, é a oferta, é o grande banquete. Depois de Sexta-feira Santa, não celebrarmos a Eucaristia, como é habitualmente, a Santa Missa, porque fazemos esse silêncio. Podemos sim comungar, podemos confessar, mas de modo particular, é justamente um tempo para podermos refletirmos, para poder olhar para a nossa vida e contemplar o mistério da morte, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, esta dinâmica que a Palavra de Deus nos ensina é justamente a dinâmica que nós também devemos colocar na nossa vida todos os dias. Então, o próprio texto, assim como tantos outros que poderíamos ler ao longo da nossa liturgia de celebração da Vigília Pascal, vários salmos que também se apresentam depois de cada leitura, são salmos que justamente quer cantar as maravilhas de Deus, Quando nós ouvimos o Salmo 18, que trazem como refrão: Senhor, vós tendes palavra de vida eterna. Confiando nesse Senhor que tem esta palavra de vida eterna, onde nós devemos encontrar esta vida, se não nele mesmo? Se nós não procuremos também cantar as maravilhas do Senhor, suspirar pelo Senhor, assim como o outro Salmo 41 vai dizer, assim como o veado busca das águas, assim Deus, a minha alma, por vós também anseia e vos deseja. É bonito vermos que os salmos também representam para nós algo fundamental, que o povo de Deus cantou no seu dia a dia e que nós, nessa vigília, também somos convidados a dar graças a Deus e cantar pela vida que Ele deu para cada um de nós. Sermos profundamente gratos por esse grande dom maravilhoso que é a vida, mas que é uma vida que não é para viver aqui permanente, como nós sabemos. Nós estamos e somos convidados a viver uma vida sempre na esperança de uma vida eterna em Jesus Cristo. Por isso, como também um dos salmos vai dizer, que é o Salmo 50, criai em mim um coração que seja puro. É o desejo que cada um dos crentes deveria trazer. Pedir a Deus um coração puro para podermos vivenciar, experimentar na nossa vida de cristãos renovados a vida nova da graça de Deus. Nós não podemos dizer que chegamos à Páscoa depois de passar por um tempo de penitência, de jejum, de esmola, de sacrifício, para depois que passar o tempo pascal, voltarmos e continuar a viver uma vida da mesma maneira, como se nunca conhecêssemos a Cristo. Cristo, nesse tempo que nós agora vamos refletir para frente, o tempo da Páscoa que vamos iniciar neste domingo, é justamente aquilo que Ele espera de nós. O Senhor nos dar a paz, o Senhor nos dar o seu Espírito, o Senhor envia-nos para podermos anunciar a boa nova do reino. O Senhor, nos dá tudo. Então, como viver uma vida pascal com Jesus? É necessário pedir o dom da paciência, é necessário pedir o dom da sabedoria, é necessário pedir
seja qual for o dom necessário para podermos experimentar a vida nova da graça. Podemos cair muitas vezes, mas, como já dizia São Paulo, quanto mais nós caímos, mais nós devemos ter forças para poder buscar essa renovação, de cada dia querer dar um passo além nesse Cristo que nos convida a viver uma vida plena. A própria palavra de Deus, Ele mesmo já diz, na sua passagem, dar vida em plenitude. Deus quer que nós vivamos uma vida de verdadeira de filhos de Deus. E devemos, então, ter consciência e procurar viver como tal. Porque um filho de Deus, né, não se pode viver apenas, né, por palavras. Para sermos verdadeiramente filhos de Deus, é necessário procurarmos viver uma vida da ressurreição. Então, diante de toda uma celebração tão bonita e significativa, desde a celebração da luz, desde a água, desde as passagens bíblicas que vão nos mostrando, né, por onde o povo de Deus foi experimentando também as suas fraquezas. O povo de Deus pecou, o povo de Deus arrependeu-se, o povo de Deus pediu perdão. E Deus sempre, né, no seu coração misericordioso, sempre ofereceu a sua misericórdia. Então, por que não também nós? Por que não também nós possamos, cada dia, experimentar essa vida da graça, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com os nossos limites? Nunca desanimar. Saber que, apesar das nossas quedas, temos sempre um Pai que está pronto a nos perdoar, desde que tenhamos um coração contrito e humilde, desde que nós procuremos o arrependimento, desde que nós procuremos a cada dia dar um passo para vivermos com Jesus esta vida nova da graça. E como viver, né, numa vida de ressuscitados? Uma vez que estamos ainda nesse mundo, é justamente aquilo que a palavra de Deus diz lá em Levítico, né? Mas também nós escutamos Jesus dizer: sede santos porque o vosso Pai é santo. Mas também Levítico diz: todo esforço que fizerdes para a vossa conversão não será esquecida por Deus. Vivemos em um mundo que nós precisamos de um auxílio. Este auxílio vem do Senhor. Sozinhos nunca vamos conseguir nada, mas com a graça de Deus tudo é possível, desde que Ele queira, né? Porque devemos nos abandonar sempre à vontade do Senhor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, é uma alegria muito grande podermos estar aqui, umas poucas palavras, né, para podermos nos pontuar diante desse grande mistério da ressurreição de Jesus. Sábado Santo. Passamos um tempo todo de Quaresma sem cantar o Aleluia e agora, sim, a partir desta vigília pascal, né, ecoa para nós o grande glória, o grande Aleluia, para podermos glorificar a Deus, louvar a Deus pela ressurreição do seu Filho Jesus. É Ele que vem ao nosso encontro, é Ele que se oferece a nós, é Ele que também nos envia. Por isso, devemos sim alegrar-nos, porque o Senhor vive para sempre, porque o Senhor reina eternamente e Ele quer viver em cada um de nós, para que a nossa vida também possa ser, onde quer que nós estejamos, um reflexo do seu amor, um reflexo da vida do ressuscitado em nós. Por isso, a cada passo que dermos, a cada decisão que dermos, que não seja feita a minha ou a sua vontade, mas a vontade de nosso Senhor, a vontade de Deus. Porque é por aí que Ele quer que nós caminhemos, é por aqui que Ele quer que nós busquemos essa vida nova da graça. Como Jesus, sermos obedientes até o fim. Como Jesus, oferecer a nossa vida até o fim. Como Jesus, entregar a nossa vida até o fim. Porque a vida de um filho de Deus também deve ser uma vida de desgaste. Gastar a nossa vida entregando ao Senhor e aos irmãos. O oferecimento dela dá-nos sentido para aqueles que vêm até nós. Nos colocarmos a serviço do Senhor através dos mais pequeninos,
daqueles que mais necessitam, né, também da nossa ajuda, da nossa oração. Então, é com muita alegria, né, que quero desejar para cada um de vocês, para as vossas famílias, em qualquer situação que esteja, nunca percam a esperança, mas desejar, sim, o Cristo ressuscitado reine nos seus corações, que o Cristo ressuscitado faça brotar a vida nova da graça, para que a cada dia, cada um de nós possamos experimentar a vida do ressuscitado. Por isso, Santa Páscoa desde já para todos, né? E que Nosso Senhor sempre os cubra com o seu manto sagrado, assim como a Virgem Santíssima possa sempre derramar suas bênçãos sobre cada um de vós e das suas famílias. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.